Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no canal Quanta Pra Mim. Para você que não me conhece, meu nome é Wagner Oliveira. Eu atuo aqui na Quanta como especialista em educação corporativa. É um prazer receber você aqui em nosso canal. E no episódio de hoje, olha, nós vamos falar sobre um assunto que esclarece dúvidas de muita gente, que é justamente o imposto de renda, a declaração do imposto de renda e aquela pergunta que não quer calar: como é que eu posso economizar no imposto de renda? Como que a previdência privada pode me ajudar a pagar menos imposto de renda? Um assunto extremamente necessário para todas as gerações, especialmente durante esse período em que as pessoas estão fazendo a sua declaração de imposto de renda. Então, fique com a gente, porque nós vamos descomplicar esse assunto. E para falar sobre isso, eu tenho dois convidados aqui hoje. Quero desde já agradecer vocês por terem atendido o nosso pedido. Primeiro, dar as boas-vindas ao Darley Grando, que possui formação em contabilidade, é contador, tem formação também em finanças, planejamento tributário, auditoria e cursos e é diretor da Do Grande Contabilidade, nosso conselheiro aqui na Quanta. Muito obrigado, boas-vindas também a Brenda. A Brenda é Quanter. É uma Quanter, trabalha aqui com a gente, ela atua no back-office aqui da área de negócios cooperativos aqui da Quanta e está aqui representando a geração Z, que muitas vezes, talvez esse ano ou ano passado, foi a primeira vez que declarou imposto de renda. Então, muito bacana ter você aqui também. Brenda, Darley, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite. Olá, Vaguinho, olá, Darley. Um oi para o pessoal que está em casa assistindo também. Queria agradecer pelo convite de estar aqui hoje e debater com vocês sobre esse assunto que realmente é de extrema importância. Para todas as gerações, não é, Brenda? É, com certeza. Na minha geração mesmo, o que eu posso dizer é que é um tema que é difícil, mas que não é impossível. Ah, tá vendo aí, ó? Fique com a gente, tem coisa boa vindo aí nesse episódio. Darley, muito obrigado, viu? Sempre bom voltar aqui, né? Nossa casa. Falar um pouquinho também de imposto de renda, o momento que a gente está vivendo. São 2 meses aí intensos, né? Para quem faz declaração como nós, contadores. E também um nervosismo inicial, né? Para quem está começando, não sabe o que declarar, muitas regras, muitas coisas. Mas aos poucos a gente vai descomplicando tudo, porque o leão ele pode ser manso, sim, sem problema nenhum. Então estaremos aqui conversando um pouquinho e tentando amenizar um pouquinho essa dor que muitos passam, que é a declaração de imposto de renda todos os anos. Verdade. Para muitos é uma dor de cabeça e quando termina a declaração, meu Deus, parece que um peso enorme saiu das costas, né? Então é um assunto que interessa a todos nós. Eu quero direcionar essa primeira pergunta para o Darley. Explica para a gente, Darley. Seguindo as regras hoje da Receita Federal, quem é que precisa declarar IR e quais os modelos de declaração disponíveis? Porque existem dois modelos. Explica para a gente, por favor. Perfeito, Vaguinho. Vamos lá. Vamos tentar deixar as coisas mais às claras, então. O que nós temos? Nós temos 2 modelos, como você falou, uma declaração completa, Uhum. onde todos os gastos eles são declarados para abater aquele imposto que ao longo do ano você pagou. Então a Uhum. gente chama a declaração completa. Então todos os que têm mais deduções, gastos que podem ser dedutíveis, né, eles se beneficiam desse modelo. Ou seja, Uhum. quais são aqueles gastos? Normalmente um plano de saúde, uma despesa médica, um plano de previdência, né, Uhum. que a gente vai falar daqui a pouco, né. Então, todos esses modelos que usam a completa, eles se beneficiam daquelas despesas que são permitidas pelo governo para deduzir do imposto pago ao longo do ano. E tem também aquela simplificada, que é um modelo padrão que o governo já especifica um X valor para aquele nível de rendimento que ele tem. Perfeito. Então, hoje, quem está obrigado? A primeira pergunta, quem está começando a declarar, precisa saber. Então, a primeira regra, e eu diria assim, a regra maior para quem quer saber se precisa declarar ou não, é se o rendimento do ano de 2024 atingiu um patamar de R$ 33.880.
Então, Hum, quem recebe lá aquele informe de rendimentos de onde trabalha, uhum. ou somados a isso, daqueles rendimentos eventuais de aluguel, ele tem que mensurar quanto que é o total que ele recebeu ao longo do ano. Se esse valor ultrapassou esse 33.888, aí ele já está obrigado por essa regra. Mas tem outras regras ainda, não é só uma. Ó, Tem, olha tem só. N regras. Então, eu vou colocar mais algumas aqui, só para você ver que tem algumas. Uhum. Então, por exemplo, quem tem bens na totalidade, bens e direitos que somam mais de R$ 800.000. Uhum. Há pouco tempo atrás, esses valores eram menores, mas a Receita reajustou. Então, quem tem bens acima de 800 mil, o que são bens? Pode entrar aqui, conta bancária, investimentos, carro, terreno, casa, apartamento, embarcações, aviões, tudo que você Nossa, tiver que saldo na são conta? saldo da conta. Então, se a somatória desses bens atingir mais de 800 mil, Uhum. você também está obrigado. Mais uma regra, se você é um produtor rural, afinal, quanto que eu ganhei ao longo do ano? Se ele ganhou ao longo do ano de receita bruta lá com vendas de, seja produtos agrícolas, todos eles, Uhum. que ultrapassam a R$ 169.440, também ele já está obrigado. Então, para quem não sabe, nós temos mais de 10 regrinhas de obrigação. Eu citei Uhum. algumas aqui que são as mais frequentemente As mais usadas, comuns. mais comuns, né, que você vai se enquadrar, mas como a gente vai olhar, é sempre bom ter um especialista que vai orientar e vai dizer, olha, Perfeito. vai conversar e vai dizer, você está obrigado ou não está obrigado a essas regras e fazer a declaração esse ano. Por isso que é tão importante você procurar um contador, né? Com Para certeza. não fazer besteira, né? Não só não fazer besteira, Vaguinho, na verdade, o grande problema que às vezes as pessoas enxergam é cair em malha. O Aham, cair em malha é um problema muito grande, às vezes nem tão grande por parte do problema em si, mas na na cabeça de cabeça. quem cai em malha, aquilo vai ser um desastre, né? Aham. Mas a Receita hoje tem várias situações que a gente consegue sair de malha bem facilzinho. Uhum. Então, quando a gente faz, por exemplo, estávamos conversando com a Brenda mais cedo, né? Ela já fez a declaração dela. A Receita hoje processa a declaração em 48 horas. Então, se você mandou hoje, daqui a 2 dias você pode Já sabe. entrar lá, Aham. já sabe, ó, cair em malha, não cair, tem uma retificadora que tem que ser feita porque tem uma inconsistência em algum número, e Ainda dá acontece. tempo de retificar, né? Ver o que está errado aí, né? O que está desajustado para poder entregar de fato a última versão, digamos assim. Perfeito, é isso aí. Dá tempo e a Receita permite, não tem problema, porque ela deixa ainda ao longo do ano esse espaço para você ajustar algum Uhum. problema que você esqueceu de declarar, algum número que você errou. Pode Então, acontecer, né? pode acontecer, exatamente. Então, a gente está aqui para diminuir o problema, né, e a dor de cabeça de todo mundo. É isso aí. Amenizar o risco, né? Com Amenizar o certeza. risco. E aí, bom, já que falando aqui da Brenda, a Brenda, ela me contou, viu, Darley? Ela me contou para ti também, né? Que foi a primeira vez que ela declarou imposto de renda, é isso, né? Foi isso. Ah, conta pra gente primeiro como é que foi essa experiência. Tu declarou sozinha ou contou com a ajuda de alguém? Então, na verdade, essa foi a minha primeira vez, né, como a gente falou, me aventurando nesse mundo de declaração de R, e eu não me senti segura para fazer sozinha, então eu realmente fui procurar os universitários e pedir socorro. Então, eu contei com um contador também para me ajudar a fazer a declaração. Aí deu tudo certo. Deu tudo certo, graças a Ufa, Deus. ufa. E me diz o seguinte, você já tinha ouvido falar em dedução fiscal? Porque Darley citou aqui várias despesas que podem ser dedutíveis. Elas ajudam a amenizar a mordida do leão, né, Darley? A amansar o leão. E aí, tu representando aqui a geração Z, primeira vez declarando IR, você já tinha ouvido falar nessa expressão dedução fiscal? Então,
por trabalhar na Quanta, eu já tinha ouvido falar algumas vezes sobre a dedução fiscal, mas eu também não tinha certeza absoluta do que eu poderia ou não poderia deduzir, o que enquadraria ali dentro ou não. E eu acredito que essa é uma das maiores dores da minha geração, porque a gente acaba, no final das contas, entrando no mercado de trabalho sem ter esses conhecimentos, né? Sem ter essas principais informações. Então, quando chega num momento como esse, a gente sempre fica meio na dúvida do que pode ou não pode entrar ali como dedução. Interessante. Tu acha assim que a sua geração, ela entende o que isso quer dizer, dedução fiscal, ou não? Tu acha assim, não, a gente precisa fazer essa informação chegar. Olha, Vaguinho, eu acho que não também é uma palavra assim Muito muito forte. muito forte. Para dizer que ninguém da minha geração entende é Perfeito, demais. perfeito. Mas eu acho que a maioria não entende. Não consegue assim ter certeza do que pode ou não pode enquadrar ali. Muita gente não saberia, acho que poderia entrar, como ele falou, despesas médicas, despesas odontológicas, essas coisas. Eu acho que as pessoas não têm certeza que enquadra, sabe? E muita Vaguinho, gente mas olha esse tema de forma muito complexa. É muito complexo, meu Deus, é difícil entender. Por favor, Darley, mas tem algumas coisas que facilitam bastante. conta para nós. Por exemplo, eh, já fazem 2 anos pelo menos e a Receita está aprimorando esse sistema de declaração pré-preenchida. Ah, sim. Esse problema de quem sim. tem pequenas despesas que não lembra, ao longo do ano eu tive gastos médicos e tal, e não lembro onde é que estão meus comprovantes. Aham. Hoje a declaração pré-preenchida traz todas as informações que estão lá já na base da Receita, Perfeito, sejam rendimentos, sejam pagamentos efetuados ao longo do ano. Então, perfeito. isso facilita em muito quem principalmente não sabe, é Aham. dedutível, não é? A Receita já traz o rol lá que você só precisa confirmar. Ah, isso eu tive realmente, eu paguei isso aqui, paguei o médico, eu tenho um plano de saúde. Ele traz, principalmente do declarante, traz todas as informações, inclusive conta bancária. A gente já descobriu contribuintes que não sabiam que tinham conta bancária e aí a declaração pré-preenchida aparece lá. Trouxe. Ah, uma conta bancária na Caixa Econômica e tal. Nem lembrava. Não lembrava. Tá? Até porque eles, às vezes, abrem a conta em algum momento e esquecem e não lembram. Então, a declaração pré-preenchida facilita em muito quem não sabe ou não sabe se teve essa informação lá de pagamentos e tal, inclusive dos rendimentos que, eventualmente, quem tem mais de um rendimento acaba não sabendo de todos os detalhes. A pré-preenchida traz e facilita em muito a declaração de muita gente. É verdade, né? Como dizia um amigo meu, é uma mão na roda, né? Mão na roda já, aí tá vendo, Brenda? Já ajuda, né? Muito bom. E aproveitando esse gancho que o Darley, né, deixou aqui, dedução fiscal. Para muita gente, o que que é dedução fiscal? Né? Como a gente comentou, várias despesas são dedutíveis no imposto de renda. Mas, Darley, descomplica para a gente essa questão e onde é que entra a Previdência nesse contexto? Perfeito. Vaguinho, então, quando a gente fala dedução fiscal, parece uma palavra muito técnica, né? Exatamente. É uma palavra que cabe mais a contadores, advogados e tal. Não, mas a dedução fiscal nada mais é que aquilo que você pode deduzir do rendimento e do pagamento de imposto que você teve. Então, vamos citar algumas delas e a gente já entra na questão da Previdência. Por exemplo, despesas médicas hoje não tem limite. Você pode, independentemente do valor que você teve retido lá da Receita, você pode ter 5, 10 mil, 20 mil, porque questão de saúde é permitido hoje a questão do plano de saúde e a própria despesa, eventualmente ele teve uma cirurgia, alguma coisa, e tudo isso pode estar lá na declaração e dedutível. Aí quando a gente fala em previdência, aí o governo deixou um limitador. Estabeleceu um limite. Infelizmente, né? Não é legal. A gente poderia ter da mesma forma, um valor indeterminado. Não, mas hoje a Receita permite que você deduza 12% do rendimento bruto. Então, vamos só dar um exemplo fácil aqui de entender. Eu recebi ao longo de 2024 100 mil reais. Né? Esse é o meu rendimento lá, como salários e tudo mais. A Receita permite que até 12 mil reais eu deduza. Não que eu não possa contribuir mais. Perfeito. Né? Porque a gente vai conversar um pouquinho à frente.
e saber também no planejamento de cada um, né, o quanto deve contribuir para que lá na frente a gente pense na nossa aposentadoria e Claro, tudo mais. claro. Mas então, para fins de previdência privada, a dedução possível é 12% do rendimento bruto. Então, esses são alguns exemplos que a gente trouxe aqui para que aquela pessoa que está em dúvida sobre o que declarar, né, e quais as deduções, é dessa forma que a gente enxerga. Mais uma vez, a pré-preenchida já traz essas informações automaticamente. Lembrando, né, que a dedução, você só vai conseguir lançar a dedução lá se você estiver declarando no modelo completo. Perfeito. No modelo simplificado não dá, gente. É no modelo completo que aí você pode lançar todas essas despesas. Correto, Darley? Uma vírgula que eu faço Opa, aqui. por favor, por favor. Não, tu pode deduzir, a informação ela tem que estar de qualquer forma, tá, Vaguinho? Mesmo que você faça no modelo simplificada, você deve sim informar, mesmo que não vá utilizar todos os gastos que você teve. Previdência, médico, plano de saúde, dentista, né? Então você deve sim, e essa é uma informação que a Receita sempre frisa. A Receita precisa saber todo o movimento financeiro que você, pessoa física, teve, né, de renda e de gastos. Perfeito. Né, para ela fazer um balanço da tua vida e dizer assim, ó, afinal, ao longo do ano, você recebeu 100 mil, você gastou quanto? 80. Você deve ter acrescido o teu patrimônio em 20 mil, pensando uma forma assim bem fácil e contábil, né? Informar, eu tenho que informar. A questão de deduzir, aí é uma outra questão. E aí tem uma facilidade, mais uma vez, que o sistema ajuda, que é o quê? O próprio sistema da Receita, ele fornece essa informação, qual é o sistema mais vantajoso. Isso. Porque ali embaixo você vai perceber que tenha o sistema, quanto que seria o imposto na contribuição por dedução, né, na completa ou na simplificada. E aí você pode escolher. Tá? Então, o sistema ele vem facilitando também a visão do contribuinte para que ele não erre e ele faça da maneira mais simples possível e a melhor forma que ele ache para ele. Claro, com certeza aquela que a gente paga menos IR, né? Brenda, pergunta para você, muda alguma coisa na sua visão sobre previdência privada, sabendo que é possível pagar menos imposto de renda e ainda assim investir no futuro? Muda alguma coisa? Ah, com certeza. Depois de tudo isso que o Darley falou e que tu também trouxe para cá, e tudo que eu aprendi aqui nesse pouco tempo que eu tô na Quanta, eu via antes a Previdência como uma coisa assim, talvez um dia, se eu me aposentar, extremamente longe, assim. Mas aí agora eu aqui eu tenho outra visão, né? Eu consigo ver que realmente, além de ser vantajoso nesse momento, né? Que eu consigo fazer essa dedução, que eu consigo economizar agora, mas para o meu futuro também vai ser uma coisa, assim, de extrema importância, porque vai me ajudar muito lá para frente, né? Interessante. Você acha que, claro, não, como a gente falou ali atrás, não dá para generalizar. Sim. Mas qual é a tua visão assim sobre a tua geração? Tu enxerga assim a tua geração, né, especialmente geração Z, ela compreende os benefícios da previdência privada ou tu acha assim, acho que a maioria enxerga isso como algo muito distante da realidade atual? Eu acho que a maioria enxerga como algo muito distante. Foi até, inclusive, engraçado, esses dias eu estava na faculdade, e aí, primeiro dia de aula, a professora perguntando, o que cada um faz, trabalha, se não trabalha, e eu falei que eu trabalhava aqui na Quanta. E aí, todo mundo perguntou, mas o que tu faz lá? Eu falei, trabalho com previdência privada. Aí, todo mundo, o que é? Previdência privada. Olha só Então, que e assim, coisa! uma turma de faculdade no noturno, que é onde eu estudo, a galera tem mais ou menos assim a minha idade. E até tem pessoas mais velhas que não sabiam direito também. Então, eu acho que é um assunto que não é muito retratado com o pessoal da geração Z, mas às vezes acaba escapando também e chegando em outras gerações que não têm o conhecimento sobre o assunto. Ah, que interessante, a gente tem bastante coisa para fazer. Ainda bem que eu estou na área de educação corporativa, Darley. Hein, produção? A gente tem muita coisa para fazer, Muito. Não tem, comunicar, Vaguinho, informar, né, capacitar. É incrível como a gente olhando o entorno da gente, né, a gente percebe o quanto as pessoas não conhecem desse universo de possibilidades. Porque, pensa só,
A educação financeira no Brasil, infelizmente, ela não tem nas escolas. É muito poucas escolas que fornecem alguma informação para dizer assim, ó, do total que você gasta, ou do total que você recebe, aonde você gasta. Pelo menos para ter uma noção, assim, eu gasto com isso, com aquilo, e como que eu poderia reservar uma poupança, uma renda para o futuro, né? E aí a gente pensa justamente quais as possibilidades. Porque quando a gente olha, e aí eu enxergo que é difícil para quem está com 18 a 25 anos, por exemplo, enxergar daqui a 30, 40 anos Exato. na aposentadoria. Mas eu pensar na aposentadoria hoje... Pensa depois, né? Pensa depois. E aí depois custa mais caro, porque se ele pegar e começar hoje, vai um pouquinho que ele economize vai representar muito lá na frente. Exatamente. Porque, imagina hoje, no momento de hoje, com o imposto que tem e com a taxa de juros que está aí no mercado, eu tenho uma renda que eu consiga levar lá para frente, usufruir lá no meus 60, 70 anos, o quanto eu vou acumular. Isso é importante as pessoas entenderem. Exatamente. Conscientização, né? E eu sou um super defensor de que realmente pessoas mais educadas tomam decisões mais assertivas. Então, é fazer esse conhecimento, a educação chegar lá, né? E não só chegar, mas com uma linguagem diferente. Eu queria saber até a tua opinião também, se a linguagem conta para a geração Z. Porque às vezes a gente está ali batendo previdência privada, fica um negócio um pouco técnico, né? Pesado, previdência privada. Tu acha, Brenda? Seja assim, você nos ajude, nos ajude. A linguagem também conta. Como que tu pensa assim, poxa, a minha geração, olha, a linguagem é outra. Tem sentido isso? Acho que a gente tem que mudar também a linguagem. Tem muito sentido isso, porque para mim era uma das dificuldades grandes que eu tinha. Então, esses termos, como tu falou, muito técnicos, às vezes me dava uma travada e cria um certo bloqueio de tu pensar assim, isso não é uma coisa que me interessa agora, ou isso não é alguma coisa que eu vá precisar saber agora. Exatamente. Quando eu ficar mais velha, eu resolvo. Então, eu acho que a linguagem, ela influencia muito como a gente vai receber esse tipo de informação. E hoje em dia, a linguagem dos jovens, querendo ou não é uma coisa que enquadra exatamente como é passada essa questão, né, de dedução, de R, de previdência, desse mundo todo que a gente está vivendo aqui. A gente tem que descomplicar. A gente tem que descomplicar. Aproveitando, né, o ensejo, olha, depois, produção, coloca o QR Code aqui da Aqua, né, porque você que é jovem, geração Z, está chegando aí, eu queria aprender mais sobre isso. Vai para a Aqua lá. É totalmente gratuito, tá? A nossa plataforma de educação, em parceria com a Soma Investimentos, oferece a você mais de 100 soluções educacionais totalmente gratuitas. Então, dá um pulinho lá na Aqua, tenho certeza que você vai curtir demais. Já que nós estamos falando sobre educação financeira, aliás, antes, então vamos fazer um resumo aqui, ó. Já aprendemos quem é que tem que declarar, tipos de declaração, tipos de dedução, o que pode ser amansar o leão, né, Darley? Amansar o leão, te ajudar aí. Então, tem jeito, gente. Tem jeito sem fugir, né? Seguindo estritamente o que prevê a legislação. E como a previdência privada é importante, porque ela pode ser deduzida lá no imposto de renda. Olha aí, de repente tu não sabia disso. Eu tenho 2 filhos, menina de 16 e um menino de 13. Eu tenho previdência para os 2, além da minha. Eu deixo para declarar a previdência bem no final, só para ver o impacto, sabe? Que aí, opa, meu Deus, que alívio que dá, né? Eu faço de propósito. Então, isso é muito bom. Um resumo, um apanhado até aqui. Agora sim, Vaguinho, falamos... deixa eu por pegar favor. seu gancho. Muito Por interessante você ter falado. A gente não falou aqui, mas você tem 2 filhos. Então, esses filhos hoje se estão na tua declaração. Eles são dedutíveis também. Então, dependentes. Dependentes. Então, a gente acabou não falando, porque pegamos um exemplo da Brenda, que ainda é novinha, não é casada, não tem filhos. Mas o Vaguinho tem 2 filhos. Então, os benefícios podem ser dobrados, triplicados, porque eu posso pegar meus dependentes, trazer para a minha declaração, e o que eles gastaram também são dedutíveis. Exato. Seja a previdência, seja a escola, seja o plano de saúde, Perfeito. Entendeu? Então, para aqueles que têm dependentes, e aí vamos olhar um pouquinho quem que são os dependentes. São os filhos, né, menores de 18 ou até 24 cursando universidade, né?
ou até os pais, que muitas vezes a gente acaba absorvendo também uma dependência, desde que eles não tenham rendimentos tributáveis lá, na maioria dos casos, né, tem só uma aposentadoria de salário mínimo, eles podem sim, porque esse rendimento é isento, e eles podem ser, inclusive, dependentes também. E você aproveitar, muitas vezes, o plano de saúde deles, que é caro, né? Demais. Demais, as despesas médicas. Então, também você pode trazer e ter um planejamento financeiro em que você deduz eles e economiza imposto também. Sensacional. Bem lembrado. Obrigado, bem lembrado. Então tá aí, ó, para você que tem filhos, esse bate-papo também é para você, hein? Já que nós falamos sobre educação financeira, na opinião de vocês, agora para os dois, né? Como é que vocês enxergam, né, esse tema? Falamos um pouquinho, mas como a educação financeira pode ajudar as pessoas a entenderem sobre previdência privada, o impacto no IR, né? Que a coisa não é só para o futuro, mas também traz benefícios no presente, que é a própria dedução. A educação financeira pode ajudar, na opinião de vocês? Então, eu vou até introduzir um novo tema aí que a gente não comentou também, que é a educação financeira. Quando você pensa em previdência, por exemplo, vou pegar o termo previdência novamente para você ver que ele tem mais benefícios que esse que nós falamos. E além da economia de tributos que a gente pode estar pagando aqui agora, né? Mas eu posso ter um planejamento sucessório. Exato. A previdência, ela é uma economia que, se eu vier a faltar, meus beneficiários podem usufruir imediatamente. E isso não vai lá para o processo de inventário, não é inventariável. Não é inventariado, não paga imposto. Então, nós temos um outro benefício fantástico, né? Que é o futuro, mais ou menos, mais uma vez, planejando o sucessório, né? O que eu quero. E hoje em dia está muito discutido isso, né? Para quem que eu vou deixar o que eu tenho, né? E às vezes eu tenho somente uma aplicação, ela entra para o inventário. Exatamente. E vai ter que pagar o ITCMD. Exato. E a gente não sabe o ano que vem quanto que vai ser o ITCMD, porque ó, com essas reformas que estão vindo por aí, né, tá se falando muito em reajustar essas tabelas. Né? Então, mais uma vez, a educação financeira, ela não te mostra somente o agora, né? O quanto está economizando na hora que você bota ali, que nem você falou, quero ver quanto que deduz lá do meu imposto de renda, quanto que eu estou ganhando com a minha previdência. Mas também para pensar no futuro, não só na aposentadoria, mas numa sucessão. Então, tu vê que a hora que a gente pega, Brenda, e a gente mostra um pouquinho mais isso para essa juventude que está aí, economiza um pouquinho só, que todo mundo tem que ter essa economia para guardar para uma emergência, para aposentadoria e se planejar. A gente, em casa, a gente mostra não só para nós, pais, mas para os filhos, como também planejar o futuro. Exatamente. E a educação financeira é fundamental, né? É fundamental. Brenda, tua opinião, Então, colabora? Concordo com o Darley, como ele falou, né? É um papel fundamental não só para agora, mas para o nosso futuro. E eu, assim, para mim, que sou da geração Z especificamente, entender que a Previdência, ela, além de ser algo que eu não devo adiar só lá para frente, mas que eu já deva ver agora, ela foi de extrema importância. E eu acho que quanto mais cedo a gente aprender sobre essas finanças, sobre essa economia que a gente tem que estar fazendo no futuro, vai estar, assim, extremamente mais tranquilo do que ficar se descabelando e se preocupando com coisas que a gente já pode resolver desde já, sabe? Desde a minha idade. Então, é muito interessante essa questão, né? E muito importante essa questão. Exatamente. E olha, o esforço da Brenda vai ser muito menor do que o nosso, Darley. Né? Tomara. Né? Para ter uma aposentadoria, em produção, uma aposentadoria gordinha, lá, porque é muito nova, né? E já tem essa consciência sobre previdência privada, e tu ganha isso com educação financeira. Claro que as escolas estão trabalhando, mas tem escolas que trabalham esse tema de forma bem bacana, mas a maioria ainda tem muito o que avançar. E os professores também precisam ser capacitados, né? É um tema que entrou no BNCC, né? Na Base Nacional Comum Curricular. Tem que falar sobre educação financeira, mas a gente ainda tem muito que avançar. Bom, eu quero... meu Deus, mas passou voando o nosso podcast aqui. Já? Não, É isso mesmo, produção? Vaguinho. Hein?
Ué, mas a produção já está me dizendo aqui, é isso tudo? Meu Deus, já foi aqui, ó, 30 minutos talvez? Meu Deus, passou voando, gente, passou. Mas eu quero abrir espaço para vocês deixarem aquela sugestão, aquele conselho. Antes aqui da nossa gravação, a gente estava falando, inclusive, sobre o fundo do idoso e das crianças. Eu gostaria muito que o Darley também comentasse sobre isso, porque é uma forma também. Você não vai gastar nada a mais, né? O Darley pudesse explicar para nós, mas abrir espaço para vocês agora para deixar aquele conselho ou aquela sugestão de ouro para quem nos assistiu, para quem nos ouviu até aqui. Por favor. Perfeito, Vaguinho. Bom, eu acho que além dessas possibilidades que a gente discutiu, tem uma que é fantástica, que a gente trabalha há muito tempo, não só aqui em Florianópolis, mas no estado todo. E o ano passado foi um exemplo muito típico disso, com a enchente do Rio Grande do Sul. Não sei se vocês se lembram ainda, mas a gente usou essa referência da doação diretamente na declaração de imposto de renda para beneficiar aqueles do Rio Grande do Sul que sofreram com as enchentes. Então, hoje, na declaração de imposto de renda, para quem faz o modelo completo, ele tem uma possibilidade fantástica que é destinar até 6% daquele imposto que estava lá, que vai para Brasília, né, para o governo federal, para deixar aqui na sua cidade. Então, ele pode dedicar, por exemplo, 3% para o fundo da criança e adolescente e mais 3% para o fundo idoso. Então, na declaração, você tem lá, entra na aba doações diretamente na declaração e faz a sua doação, escolhe lá qual o estado, qual o município que você quer declarar e já aparece o limite que você pode declarar. Ah, que bacana. E uma isso. coisa interessante, não é só para quem tem imposto a pagar, também é para quem tem imposto a restituir. Você pode aumentar. O que a declaração faz? Ela pega aquele valor que você declara e aumenta na restituição, para quem faz no modelo completo. Isso é muito bom porque a gente faz um trabalho aqui em Florianópolis, junto com o Floripa Amanhã, para justamente conscientizar, e ao longo do ano a gente faz outros trabalhos que é de prestação de contas sobre esse dinheiro que foi Destinado para os municípios. Isso, porque a gente gosta de acompanhar também. Quanto que foi? Vamos pegar um modelo e o exemplo de Florianópolis. Por exemplo, em 2024, ela tinha a possibilidade de arrecadar 100 milhões com esses fundos. Nossa, Quanto que arrecadou, Vaguinho? não tenho ideia. Nem 5 milhões. Nem 5? Justamente, então, para tu ver o Nossa. potencial de dinheiro que pode ficar aqui só com as pessoas usando essa doação diretamente na Receita. Então, esse dinheiro ele vai para onde? Ele vai para um fundo que é gerido por entidades e as entidades que precisam desse dinheiro, elas fazem um projeto para acessar esse fundo e utilizar lá no gasto das suas entidades. Interessante, hein? Né? E aí, mais uma vez, é importantíssimo que todo mundo que tem a possibilidade de fazer pela declaração completa, utilizem essa doação diretamente na Receita. Porque o dinheiro fica aqui onde você enxerga e você pode cobrar, né, da prefeitura para fazer uma destinação boa daquela entidade que está lá no seu bairro, que pode ser utilizada e beneficiada. Então, é Olha que uma interessante ação isso. super legal. E tu pode ter a certeza, né, e acompanhar que ele realmente vai ser destinado para aquela comunidade, né? Correto, correto. Muito bacana, que legal, hein, gente? Pô, gostei, hein? Brenda, suas sugestões, conselhos, especialmente para a geração Z, por favor. Então, para minha geração, eu queria dizer que é muito importante a gente começar desde cedo a aprender sobre as nossas finanças pessoais. E aí a gente pode fazer isso através de plataformas digitais como a Aqua, através de workshops, de palestras em escolas. E cada vez mais com essas plataformas a gente vai conseguir aprender de uma forma mais dinâmica, com uma linguagem que ressoe com os jovens. E outra coisa que eu acho que é importante também é a gente começar a falar mais sobre esse assunto, né? Falar com os nossos Boa, familiares, boa. falar com os nossos amigos, porque eu acho que esse tipo de conversa vai trazer dúvidas e respostas pro assunto e a gente vai acabar conseguindo ajudar uns aos outros nesse tema. Ah, sensacional, adorei, assina embaixo. Esse é o caminho. Bola aí, ó. É É a linguagem fácil. isso, descomplicada, né, Darley? Vamos
lá. Essa é a nossa missão. Quero agradecer demais, mais uma vez, a presença de vocês. Obrigado. Eu sei que a agenda de vocês é bem apertada e vocês conseguiram esse espaço aqui para bater um papo com a gente. Quero te agradecer. Você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. Se você curtiu esse episódio, ó, deixa aí o teu like, compartilha com alguém que precisa também ouvir essa mensagem. Não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. Assim você fica por dentro de todas as novidades. E é claro, eu te aguardo no nosso próximo episódio aqui no canal Conta Pra Mim. Um abraço, até breve.